Alô, aqui é o pastor Aloísio de Moraes em mais um Papo do Alto. Uma palavra que esperamos que venha do trono de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que o próprio Senhor Jesus assim falou aos seus discípulos, que se estes quisessem segui-lo, tomassem a sua cruz diariamente e o seguissem. Sabe, eu às vezes falo de certa maneira, dizendo, eu tenho saudades do velho evangelho, o evangelho da velha cruz. Porque me parece que em nossos dias, muitos têm oferecido outra cruz de outro evangelho. O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse, ainda que um anjo de luz ou eu mesmo vos apresente um evangelho diferente do que vos entreguei, seja anátema. Não devemos aceitar outro evangelho, mas existem outros evangelhos, falsos evangelhos, de falsos mestres e falsos apóstolos, de falsos profetas e, diria eu agora, de uma falsa cruz. A cruz não é algo desejável. A cruz é algo indesejável. Mas, por vezes, me parece que alguns tomaram a cruz e fizeram uma nova cruz, lixaram a cruz, poliram a cruz, buscaram tirar o peso da cruz, deixaram a cruz oca e não mais sólida, deixaram a cruz menor do que de fato ela o é, fazendo que a cruz mais se parecesse com um pequeno crucifixo, para que não nos pesasse, não nos ferisse, não nos doesse e, por fim, não nos matasse. Mas a cruz é lugar de humilhação, a cruz é lugar de morte, a cruz é lugar de perecermos, a cruz é lugar de morrermos, a cruz é um lugar onde eu sinto dor, a cruz é um lugar perturbador, a cruz não é um lugar onde eu queira estar, mas é o lugar onde eu tenho que estar, onde eu tenho que passar diariamente tomando a minha própria cruz. Uma cruz sólida, uma cruz rude, uma cruz bruta, uma cruz que, como eu disse, fere, machuca, dói, mata. Mas sem essa cruz, eu não posso ter a experiência da morte e ressurreição. Com ele, fomos crucificados e juntamente com ele também ressuscitamos. Sim, eu quero a velha cruz, a cruz tal qual a Bíblia diz que o apóstolo Paulo apresentou, não outra coisa senão a mensagem da cruz, pela loucura da pregação, a fim de que as pessoas fossem de fato salvas, e que é poder de Deus. E ele disse, eu não vos apresentei o evangelho com linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas sim na demonstração do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isto é o que sustenta a minha fé. É a cruz que sustenta a minha fé. E eu, indo à sepultura, indo com Cristo, morrendo diariamente, para que diariamente também não seja eu mais quem viva, mas seja Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo, viva em Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas muitos de nós não entendemos direito a mecânica da morte na cruz. Essa não é uma morte imediata, essa não é uma morte rápida. Ao contrário, o grande problema da morte
na cruz é que é uma morte lenta. E alguns, ainda que crucificados, me parece que demoram a morrer. E eu necessito, e todos nós necessitamos, morrer para que com Cristo ressuscitemos. E uma vez ressurretos, temos que compreender que devemos nos levantar, que devemos sair do túmulo e lá não mais permanecer, mas pela plenitude do poder de Deus, nos levantar com Ele pelo poder da ressurreição. Quando Jesus, diante do túmulo de Lázaro, grita o nome de seu amigo, dizendo: Lázaro, vem para fora. O morto, ainda que morto, ouviu. E tendo ouvidos, deu ouvidos, e dando ouvidos, obedeceu. E obedecendo, saiu. É hora de nós também não permanecermos na sepultura. A sepultura não é o nosso lugar. Foi para a vida que Cristo veio a nos conceder vida, e vida em abundância, e vida eterna, e vida em Deus. Volto a dizer, e a vida que agora vivemos, a vivemos em Cristo. Mas temos que nos levantar, este não é o nosso lugar. Ao contrário, pelo poder da ressurreição, Deus tem um lugar diferenciado para você e para mim. A cruz pode ser um lugar de humilhação, mas a cruz, como dizem os antigos, foi o lugar de onde Cristo pregou o seu sermão sobre amor. Assim falava Agostinho e assim falavam outros grandes doutores da fé cristã. A cruz é um lugar de manifestação de amor, que nos leva ao túmulo e que o túmulo nos leva à ressurreição. A cruz não é um lugar de término, senão do término dos nossos pecados e do domínio desses pecados sobre nós, obedecendo à palavra de Cristo que disse: está consumado. Ali está tudo terminado, mas ali também tudo se inicia. A novidade de vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é a meia-noite, a 0 hora. O momento de se terminar e o momento de se iniciar. O fim de tudo e o início de tudo. Mas saiamos do túmulo como Lázaro do túmulo saiu. Estive eu, certa vez, por aquelas misericórdias de Deus e compaixão do Senhor, em Roma, a pregar em algumas igrejas e também a um conselho de pastores italiano em Roma. Foi um grande privilégio. E aproveitando a estadia, levado por alguns amigos, pude conhecer vários daqueles monumentos históricos, mas um lugar que me chamou especialmente a atenção foi a prisão de Paulo, o cárcere de Paulo, que se supõe que seja o lugar onde Paulo esteve aprisionado. A Igreja Católica chama da prisão de Paulo e Pedro. E ali, estando naquele lugar, tive a oportunidade, que hoje não existe mais, porque hoje é um anfiteatro e você olha de cima e vê o ambiente, mas naqueles dias se podia entrar. E eu entrei naquela escura, úmida, fria prisão, como um buraco no meio de uma rocha, com uma pequena claraboia acima da cabeça, de onde se vinha alimento, de onde várias humilhações aconteciam com os prisioneiros. E naquele ambiente escuro, insalubre, aquele ambiente tão restritivo, aquele cárcere, aquela cela paulina, de lá saíram inúmeras epístolas. E o homem que ali esteve
foi o mesmo homem que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que por causa da morte, por causa da ressurreição, juntamente com Cristo, Deus nos assentou, diz na Epístola de Paulo aos Efésios, em lugares celestiais. Quando eu me sentei naquele lugar tão restrito, tão opressor, eu me lembrei de Paulo dizendo: assentou-nos em lugares celestiais. Estou nessa prisão, poderia eu dizer a respeito de Paulo, mas de fato estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saia da postura da morte, do túmulo, e assuma a postura de vida. Tome a velha cruz e viva o velho e eterno poder de Deus. Que Deus possa abençoá-los de forma extraordinária. Aqui é a pastora Luísio, desejando que a bênção do Senhor seja sobre todos e esperando que possamos nos ver numa próxima oportunidade, num papo do alto. Uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração. Até a próxima vez, se assim Deus nos permitir.